o canto da aclamação do Evangelho, nós ouvimos: minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Nós vamos começar meditando justamente sobre esse refrão, sobre esse verso. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Que nós já possamos começar a meditar, olhar para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas atitudes. E será que nós realmente estamos escutando a voz do bom pastor? Será que aquilo que nós fazemos em nossas vidas é a voz do bom pastor que nós ouvimos e a colocamos em prática? Ou será que é a nossa própria voz que nós escutamos para fazer as nossas vontades? Ou escutamos a voz dos maus pastores? E quando eu digo maus pastores, não estou me referindo aos nossos irmãos protestantes, mas eu me refiro àquilo que o mundo nos fala e nós achamos que é o correto, e muitas vezes nós vamos atrás dessas vozes. Na leitura de hoje, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, nós vamos ver mais uma vez a palavra de Deus nos falando sobre a missão, sobre ouvir a voz do bom pastor, assim como nós meditamos no domingo passado, quando Jesus mandou os 12 irem em missão para levar a sua palavra, para que eles já começassem a colocar em prática aquilo que eles ouviram do pastor supremo, que é Jesus Cristo. Tanto é que a gente escuta na leitura do Evangelho de hoje, no início, quando fala que justamente quando eles voltaram para junto de Jesus e contaram tudo que eles haviam feito e ensinado. Mas na primeira leitura nós vamos ver do profeta Jeremias, quando ele diz assim: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Primeiro, que nós temos que entender que para sermos os pastores, não é somente a nós sacerdotes, os bispos, o Papa, mas todos nós que também estamos à frente de uma porção do povo de Deus, quer que seja em alguma pastoral, movimento, como coordenação de comunidade, nós também estamos sendo esses pastores. Nós também estamos indo em missão, como Jesus pediu para os apóstolos na leitura de domingo passado, ir em missão. Nós também estamos indo em missão quando nos é confiado essa coordenação de pastoral, de movimento, de comunidade, porque estamos à frente e o Senhor está confiando a nós. Mas como nós estamos sendo esses esses pastores? Estamos sendo bons pastores ou maus pastores? Nós estamos trazendo umas pessoas com a nossa coordenação das pastorais, isso da frente da igreja. Como nós estamos fazendo? Ou nós estamos afastando o povo de Deus? Porque tenha certeza, meus irmãos, que da mesma maneira que todos nós vamos, quando estivermos à frente do Senhor para prestar contas daquilo que nós fizemos, também nós teremos que prestar contas diante daquela responsabilidade que nós bem temos na comunidade. Aquela responsabilidade daquela pastoral, daquele movimento, se eu realmente estou trazendo pessoas, as ovelhas, para o pastor supremo, ou estou afastando essas ovelhas. Se bem também, vamos abrindo parênteses aqui, porque também tem umas ovelhas que só pela misericórdia de Deus também, Tem umas ovelhas assim que são aquelas ovelhas perdidas, aquelas ovelhas teimosas, que por mais que você fale, mas elas também não querem ouvir a voz do bom pastor, Aquelas ovelhas que é dodói, que você também não pode falar nada, que já se magoa, já fica brava, já não quer mais escutar, que já quer se afastar.
Então a gente também tem que olhar para esse lado, né? Vamos só olhar o pastor, mas vamos ver também as ovelhas, como que elas são também, né? Então que a gente nunca deve olhar somente um lado da história, a gente tem que ver os dois lados também, né? Então que a gente saiba escutar a voz do bom pastor, porque nós também não podemos esquecer que nós que estamos à frente de uma pastoral, de um movimento, com um sacerdote, com um bispo, com um padre, com um papa, nós não podemos esquecer que nós somos também ovelhas, porque nós precisamos ouvir a voz do pastor supremo, porque é ele quem vai nos dar a coragem, a força, a sabedoria, o discernimento para saber conduzir o povo de Deus. E na leitura do Evangelho, nós vemos um grande ensinamento aqui. Quando os apóstolos eles voltam para falar para Jesus o que havia acontecido, quando Jesus fala, né? Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É claro que nós também precisamos, depois de uma grande missão, todo trabalhador merece o seu salário, todo o seu trabalhador também merece o seu descanso. Mas Jesus não estava somente levando eles para descansar, mas com certeza Jesus queria ouvir deles melhor o que eles haviam feito, o que havia acontecido, tanto para fortalecer eles, porque nem sempre, né, que a gente, quando a gente vai em missão, a gente está à frente de uma coordenação, nem sempre acontece as coisas como tem que acontecer. Muitas vezes a gente acaba se decepcionando também. Poxa, eu planejei de uma certa maneira e agora aconteceu totalmente o contrário. Mas de repente não era a vontade nossa que tem que prevalecer, mas a vontade de Deus também. A gente não consegue perceber isso. Muitas vezes o desânimo não toma conta. Então por isso que Jesus fala do descanso. Mas o descanso para a gente se fortalecer, para a gente não desanimar. Assim como eu disse, né, no ano passado, quando Jesus mandou os 12, né, de 2 em 2, que era justamente para um apoiar o outro. Quando percebia que um estava cansado, ia lá o outro para animar. Quando o outro estava desanimado, né, animar de novo também, para que ele não desista, mas para que ele continue a sua caminhada. Assim também quando perceber que aquele está se exaltando um pouquinho, está se engrandecendo, está se achando melhor, então puxar ele para a realidade, né, falar, olha, vamos com calma, que a coisa não é desse jeito. Então por isso que ir de 2 em 2. Estamos sempre nas pastorais de 2 em 2 também, que é justamente para que, não que um seja melhor do que o outro, mas para que aquele, um apoie o outro, para que a pastoral possa caminhar. E Jesus também, né, a necessidade do descanso, de ensinar. Porque quando eu digo assim também, né, que tem muitas ovelhas também, né, que só pela misericórdia, se Jesus levou os 12, foi para ensiná-los também, para corrigir na fraternidade, para ensinar, olha, não, calma, não vai desse jeito, vai mais devagar, é por aqui, não da maneira que você fez. Quando nós vamos parar, né, para descansar um pouco, é necessário que nós também paremos para ouvir a voz do bom pastor. Não é porque é aquilo que eu sempre bato na tecla, né? A síndrome de Gabriela. Eu aprendi assim, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim. Isso é ovelha desobediente. Então a gente tem que aprender que nós não sabemos tudo, estamos sempre aprendendo, sempre conhecendo coisas novas. Então por isso que a gente tem também que parar para descansar no Senhor. A gente tem que parar para um momento de retiro também, sair, assim como Jesus estava tirando eles daquele lugar que tinha muita gente, né? Vamos um pouquinho para lá, e nós também precisamos parar para estar com o Senhor. Precisamos, além da oração, estarmos como pastores, né? Estar junto com o pastor supremo, para aprender, para orar, para rezar pela comunidade, rezar pelas pastorais. A gente precisa ter um momento de oração com o Senhor.
Porque, eu sei como que faço, eu sei como fazer, eu não preciso fazer mais nada, eu vou lá e faço. E quando a gente age assim, né, é o meu eu estou estudando o meu eu. E muitas vezes eu coloco Jesus de lado, o Espírito Santo de lado, eu faço, eu sei, e eu não preciso de mais nada. E nós precisamos estar em oração, estar em retiro muitas vezes, para escutar a voz do Pastor Supremo, para escutar a voz de Deus, para escutar a sua palavra. Porque, como nós cantamos, né, na aclamação do Evangelho, minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. E nós precisamos parar, sair do nosso ativismo, porque senão a gente acaba se tornando funcionários do sagrado. Se eu não paro para rezar, se eu não paro para o momento de retiro, para escutar a voz do bom pastor, eu me torno funcionário do sagrado. Eu levo tranquilamente. E não é dessa maneira que nós devemos ser. Nós não podemos esquecer que todos nós somos ovelhas do bom pastor, ovelhas do pastor supremo.